Estar aqui com vocês. Já vamos abrir a nossa lição de número 12. Lição de número 12, que tem como título o modelo de missões da igreja de Antioquia. Amém? Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor Lindomar, por nos permitir estar aqui com a graça de Deus. Pastora Vilcelene, obrigado também, viu? Com o pastor Mateus, a Sara, com o pastor Cleomar, missionária Sônia também. Deus abençoe os demais obreiros, copastores e toda a igreja, a minha esposa, a minha família, e que o Senhor nos use nessa manhã para falar aquilo que Ele quer falar. Amém? Lição de número 12, a nossa leitura bíblica em classe será Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26. Eu queria que o DCM colocasse, por favor, para a gente fazer uma leitura junto. Eu vou ler um versículo, os irmãos lê o outro, e assim a gente vai até concluir tudo. A nossa leitura vai ser em Atos 11, 19 a 26 e Atos 13, de 1 a 5. Glória a Jesus. Deus abençoe nossos irmãos internautas. O irmão Cleomar já falou aqui o nome de alguns irmãos, mas aqui nós temos aqui a irmã Maria Conceição Rufino, a irmã Cida Romero, também a irmã Carolina Kelly, que está aí no resguardo. Que Deus abençoe ela, o Joshua, o João Marcos. Eu tenho certeza que quando acabar o resguardo do João Marcos, ela vai vir para a igreja, juntamente com a família. Que Deus te abençoe, João Marcos. Deus te dê aí um bom trabalho de parto, em nome de Jesus. E também a Renata Nunes, que está conosco pela internet. Deus abençoe vocês. Atos, capítulo 11, versículo 19, que diz assim: Eis os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A igreja, 20. Os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e, achando-o, conduziu para Antioquia. 26. Agora a gente vai ler Atos capítulo 13, versículo 1. Atos 13, versículo 1. Que diz assim: Na igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Número 2. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. E chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também João como cooperador. A verdade prática da nossa lição de hoje: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. Amém? Tome seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma lição, nós estamos estudando uma revista nesse trimestre, lições bíblicas até os confins da terra. Nós temos falado aqui sobre missões, sobre missionários, vários domingos já. Esse é o 12º domingo que nós temos falado sobre missões.
E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa igreja de Antioquia. Eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha me interessado a estudar sobre a igreja, mas aí quando eu recebi o convite do Mateus, eu fui estudar a fundo a história, e é muito interessante, e falou muito comigo, sabe? E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho aquilo que Deus falou no meu coração. Nós já lemos aí em Atos, capítulo 11 e capítulo 13, como foi que aconteceu, como que surgiu o evangelho em Antioquia. Foi através de uma perseguição, né? Assim que Estevão foi morto, apedrejado, os irmãos lá em Jerusalém, eles saíram para vários locais, e aí eles começaram a anunciar o evangelho lá para aqueles povos, e a igreja nasceu ali, e a gente vai ver lá no final, que lá também começou o ministério do apóstolo Paulo, né? Ele foi chamado para poder ajudar aquele povo, e tudo começou a partir de uma perseguição. Sabe, eu já queria fazer uma pergunta desde o início para a gente: o que as perseguições que você tem sofrido tem feito você fazer? O que tem feito? As perseguições, as lutas, dificuldades, o que tem levantado contra a sua vida, o que tem feito você fazer? Você tem murmurado, você tem reclamado, ou você tem aproveitado essas situações para poder anunciar o evangelho, para poder falar de Jesus? E o que é mais interessante aqui, a gente vai estudar nessa lição, é que eles estavam em Jerusalém, começou uma perseguição, Estevão foi morto, apedrejado, e eles foram até os confins da terra, vamos dizer assim, lá em Antioquia, começou os confins da terra, né? E é interessante que eles saíram de uma perseguição, numa luta, vendo o seu irmão morrer apedrejado, e eles chegaram lá e continuaram anunciando o Senhor. E muitas vezes as nossas lutas, nossa dificuldade, às vezes uma enfermidade, uma porta que se fecha, um irmão que se levanta contra a gente, faz com que a gente pare de anunciar o Senhor. E eles não, eles mesmo tendo Estevão apedrejado, mesmo sofrendo perseguição, eles deixaram tudo para trás, deixaram a sua casa, seu trabalho, a sua família, os seus sonhos, seus projetos, ficaram todos para trás. A gente precisa ir embora, a gente tem que ir embora. E eles foram embora de Jerusalém e chegaram até Antioquia, e eles foram embora deixando tudo para trás, e chegando lá sem nada para começar a vida, ainda assim eles anunciavam o Senhor. Interessante, né, meus irmãos? E muitos de nós hoje, às vezes, acontece qualquer situação que nos entristece, a gente fala: mas para que eu vou falar de Jesus? Se eu estou passando por luta, se eu estou passando por dificuldade. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, nenhum mesmo, inclusive os que estão pela internet, tivemos algum irmão de fé que foi morto apedrejado. Alguém teve? Aqui na nossa igreja teve alguém que foi morto apedrejado? Não teve. E muitas vezes a gente para de anunciar o evangelho. Aquele povo, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, eles continuavam anunciando o evangelho onde que eles estiveram. E aonde que você está hoje, para onde que o Senhor te levou? Às vezes aconteceu, levantou uma luta, às vezes uma situação difícil chegou na sua vida, você precisou de mudar de trabalho, mudar de bairro, mudar de cidade, e aonde que você está? Você tem feito a diferença? Você tem anunciado o evangelho? Porque nós, como os missionários, nós estamos numa igreja missionária, nós temos, né, o prazer de falar, e muitas vezes a gente estufa o peito e fala: nossa, a minha igreja é missionária, e graças a Deus, e é mesmo. Mas e você individualmente, você tem feito missão? Como está a sua missão? Porque a gente viu aqui, que a Bíblia fala para a gente que quando o Espírito Santo, lá em Atos, eles foram direcionados a fazer o evangelismo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confins da terra. E Jerusalém é onde eles estavam. Ou seja, fazer missão não é só você fazer em outro local, em outra cidade, em outra nação, também, mas primeiramente onde você está. Muitos de nós queremos ser enviados para a Europa, para a África, para a Ásia, né, para o Oriente Médio, mas nós não queremos fazer missão onde nós estamos. Comece aqui, meus irmãos. Comece aqui. Comece, sabe aonde? Na sua casa. Eu tenho certeza que vários dos irmãos aqui, tem alguém na sua casa que ainda não conhece o Senhor, ou está afastado do caminho do Senhor. E porque muitas vezes, e a gente quer fazer missão, Deus me envia, e você está no campo missionário na sua casa, você está lá com pessoas que precisam conhecer o Senhor, você está lá com pessoas que têm um potencial de você pregar o evangelho, a pessoa se converter, e você está preocupado em ser enviado. Você já foi enviado para a sua casa, você já foi enviado para a sua empresa, você já foi enviado para a escola, para a faculdade que você estuda. E o que você tem feito lá? Porque as oportunidades, meus irmãos, elas vêm para a gente. Muitas vezes a gente quer a oportunidade de estar no altar,
mas a gente passa por um morador de rua, passa por uma pessoa pedinte, muitas vezes chega alguém na nossa casa, toca a nossa campainha pedindo um alimento, pedindo uma roupa, e a gente não tem coragem nem de abrir o portão. A gente olha pela câmera de segurança e fala, não, é um morador de rua, é uma pessoa pedindo, não, deixa para lá, não vou nem atender. E se for Jesus? E deixa eu te falar uma coisa, e é Jesus. É Jesus. É Jesus. Como os irmãos sabem, a gente faz um trabalho com pessoas em situação de rua, e eu costumo falar para as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que vão lá, olha para esse morador de rua e fala assim, ó, é Jesus. Não ache que é Jesus. Olhe e fala assim, é Jesus. Porque quando você olha para alguém, se eu olhar para o Flávio e ver Jesus nele, eu vou querer fazer o melhor para ele, meu irmão. Eu vou querer fazer o melhor. Não tem como eu olhar para o Flávio e ver Jesus nele e falar assim, vou fazer só um pouquinho, porque Jesus não, meu irmão, você vai querer fazer o melhor, eu tenho certeza. Então, quando alguém tocar na sua porta, quando até mesmo, o pessoal aí do TJ chegar na sua porta, é Jesus, meu irmão. É a oportunidade que você tem de anunciar o Evangelho. É a oportunidade que você tem de falar do amor de Jesus. Mas muitas vezes a gente, na nossa correria, na nossa ocupação, a gente nem abre a porta. Fala, não, beleza, vai embora. E é Jesus. E você quer ser usado, você quer anunciar o Evangelho de Jesus, mas você não tem disponibilidade para poder falar nem com quem vai na sua porta. Às vezes você quer ser enviado lá para a África, e Jesus está mandando a pessoa lá na sua porta para você falar do amor dele. E talvez é uma prova que você precisa passar para ser enviado, e você não está fazendo. Então, nessa manhã, desde já eu te convido a despertar. Vamos ter mais sensibilidade, meus irmãos. Vamos ter mais empatia, mais amor pelo próximo. Aquilo que a gente tem de melhor, que a gente experimentou de melhor, com certeza você quer compartilhar com alguém. Você quer contar para alguém. Quando você vai num local, quando você come uma comida gostosa, quando você conhece algum local diferente, eu tenho certeza que você conta para alguém, quer compartilhar com alguém. Jesus é melhor do que tudo isso. Então compartilhe Jesus, amém? Aqui na nossa revista, na introdução, nessa manhã estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e a sua formação, sua vida ministerial de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda: jejum, oração para pedir orientação ao Espírito Santo, e jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Por aqui, meus irmãos, a gente já vê que a base de tudo para começar uma igreja missionária, para começar uma obra missionária, é jejum e oração. Sem jejum e oração, não tem como. Não tem como. Olha só, jejum e oração para pedir orientação. Primeiro eles jejuaram e oraram. Senhor, para onde nós vamos? Como que nós vamos fazer? Jejuaram e oraram. Aí o Espírito Santo deu a direção. Depois que o Espírito Santo deu a direção, o que eles fizeram? Jejuaram e oraram para poder saber como executar a direção. Não, vocês vão para Antioquia, beleza. Agora, Senhor, e como que nós vamos fazer? Jejuaram e oraram. E você tem jejuado para Deus te dirigir? Você tem orado para Deus te dirigir? Porque todos nós temos um chamado, meus irmãos. Todos nós somos chamados para ser missionário. Todos nós fomos comissionados para poder anunciar Jesus Cristo. E muitas vezes a gente não paga o preço para isso. A gente não quer ser usado. A gente quer que Deus faça acontecer de uma hora para outra, como num passe de mágica, que Deus tem poder para isso. Mas e o nosso preço? E a gente tem jejuado, fala assim, qual que é a sua direção? Você já viu tanto de pessoas frustradas hoje, inclusive dentro da igreja? A pessoa hoje abre um comércio, não, hoje eu vou vender, vamos supor, vou montar uma padaria. Aí um ano não deu certo, não, vou montar uma loja de roupa. Não, agora eu vou montar uma loja de vender avestruz. Não, agora eu vou vender terreno no céu. Não, agora eu vou... Já viu isso? Por que as pessoas fazem isso, meu irmão? Precipitação e outra, não busca a direção de Deus. As direções para nossas vidas, seja em qual área for, e principalmente relacionada à missão, é com jejum e oração. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Tudo que você fizer sem a direção de Deus, tudo que você fizer sem buscar a Deus, é sua responsabilidade. Por isso que hoje nós temos tantas pessoas frustradas. As pessoas, eu estou na casa de Deus, eu sou fiel a Deus, sou dizimista, sou ofertante, eu sou isso, sou aquilo, e as coisas não acontecem na minha vida. Mas você está fazendo a vontade de Deus? É aquilo que Deus tem para você? Eu lembro quando a gente começou o projeto, 2019 a gente começou o projeto, e logo depois veio a pandemia, e durante a pandemia, Deus tem misericórdia, abre as portas, fechou tudo, travou tudo, nada acontecia, e Deus falou comigo assim, que era para criar o banheiro, para os moradores de rua tomar banho, e eu falei assim, vamos fazer o banheiro, meus irmãos, eu fui chamado de louco, maluco, de tudo você pensar, porque estava tudo fechado,
As pessoas falam assim, rapaz, como é que você vai fazer um banheiro? A gente precisava de 20 mil reais na época. Como que você vai fazer um banheiro se ninguém tem dinheiro? O comércio está fechado, até os mercados estavam fechados. Tudo fechado, tudo travado. Naquela época eu falei assim, vamos fazer o banheiro. E a gente criou uma vaquinha, e a vaquinha ficou lá online, né? A gente ficou com a vaquinha lá, mais ou menos um mês, e entrou 200 reais. E as pessoas falavam assim, nossa, só entrou 200 reais, você viu lá? Meu Deus, meu Deus. E eu falei assim, nós vamos fazer o banheiro. Porque eu sabia quem tinha falado comigo. Eu tinha fé na voz que eu tinha ouvido. Eu tinha fé. Né? E um dia, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, Nel, eu fui lá e vi que a vaquinha entrou 200 reais. Falei, pois é, graças a Deus, já temos 200 reais. Ele falou para mim assim, ó, me passa seu Pix que eu vou completar o restante que está faltando. Uma única pessoa doou 19.800 reais para a gente. Uma única pessoa. Mas eu mantive a minha fé. Em meio à circunstância, tudo dizendo que não. Eu falei assim, Deus falou comigo e Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas muitas vezes Deus fala para a gente, Deus tem uma promessa para a nossa vida, e a gente até acredita, mas fala assim, mas não vai acontecer, não vai dar certo. Não vai, eu não sei, será? Meu irmão, se Deus falou com você, se você buscou debaixo de jejum e oração, se Deus falou, confirmou, não tem como dar errado. Ele é o responsável. Mas está tudo fechado, está todo mundo sem dinheiro. Deus vai fazer acontecer. Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que abençoa. Eu lembro também, uma vez a gente lá no viaduto, e chegou um pastor para mim lá, cumprimentou, tudo bem, eu sou pastor fulano de tal, e eu vim aqui conhecer você, você copiou o meu projeto. Aí eu olhei para ele assim e falei, copiei, falei, copiou. Ele falou para mim, olha, já tem uns 3 anos que Deus falou comigo, Deus me mostrou o banheiro desse jeitinho que é aqui, ó, isso aqui tudo montado nesse local. Deus mostrou para mim, em oração de madrugada, que Deus tinha essa obra para mim, e eu fiquei sabendo que você fez meu projeto. Aí eu falei assim, tem 3 anos, pastor, tem 3 anos. Eu falei, que coisa boa. Aí eu nem dei muita moral para ele não, porque eu fiquei meio nervoso, eu falei, não, eu vou vigiar aqui, não vou perder minha bênção não. E aí, ele falou assim, parece que o irmão ficou triste. Eu falei assim, eu fiquei triste, pastor. Foi pensar que essas pessoas, há 3 anos, já poderiam estar tendo o que eles têm hoje. E a sua omissão fez vidas perderem a salvação, porque muitos desses moradores de rua já morreram nesses 3 anos. Quando Deus falou comigo, eu simplesmente vim. Aí para fazer, fui. Ele, não, mas eu fiquei esperando Deus levantar parceiro, patrocinador, meu irmão. Quando Deus falar com você, espera não. Dá o primeiro passo, as coisas acontecem. Só que a gente quer confiar no nosso poderio, nas pessoas que a gente conhece. Eu conheço muitas pessoas que têm condição financeira, irmãos, assim, para fazer 10 projetos daquele acontecer, e não nos ajuda. E eu conheço pessoas que não têm condição e nos ajuda. É porque é Deus, meus irmãos. É Deus. Tem pessoas que entram em contato comigo, Nel, vem cá, tem como você chegar aqui, tem como você vir buscar 50 cestas? Meu irmão, 50 cestas, hoje, uma cesta aí, R$80, então dá aí 58, 40, né? 4 mil, 50 cestas é 4 mil reais. Aí a pessoa fala assim, vem cá buscar 50 cestas, eu chego na casa da pessoa, eu falo, gente, mas era para mim estar trazendo uma cesta para essa pessoa, não é possível, olha a casa dessa pessoa. E a pessoa fala para mim assim, eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um voto com o Senhor, que se eu fizesse tal coisa, eu ia doar 50 cestas para você. Ou seja, a pessoa usou a sua fé. E você tem usado a sua? Nós temos a mania de falar assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver condição, quando eu for abençoado, meu irmão, e Deus está querendo te abençoar, só que está dependendo da atitude sua. Você não usa a sua fé. Esse povo não. Eles buscaram no Senhor. Senhor, o que é para fazer? Aí Deus falou, é para fazer tal coisa. Aí eles, Senhor, como que nós vamos fazer agora? Então nos ajuda a ter a direção do que fazer. Então se você tem um sonho, tem um projeto, busca o Senhor como fazer, Ele vai te dar direção. Porque o maior interessado, meus irmãos, é Ele. É Ele. Eu quero ganhar o mundo todo, eu quero pregar todas as nações. Deus está muito mais interessado nisso do que você. Antes do desejo vir para o seu coração, o desejo estava no coração de Deus. Só que a gente não entende isso, acha que brotou no nosso coração e não vai acontecer, meus irmãos. Se é a vontade de Deus, se é o sonho de Deus, vai acontecer. Não tem como dar errado. Usa a sua fé. Continuando aqui na lição. A igreja de Antioquia, natureza e característica. Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. A cidade que tinha uma população estimada em 500 mil habitantes, ou seja, era quase o tamanho de Anápolis, né? Era maior um pouquinho do que Anápolis, então era muita gente, né? Antioquia era constituída de diversas nacionalidades, e por isso dizia-se possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam as suas praças. Isso aqui é muito interessante.
Tanto que Deus trabalha perfeito, né, meus irmãos? Deus queria que o evangelho chegasse ao mundo todo. Aí Deus permitiu uma perseguição ao povo em Jerusalém, eles saíram, né, chegaram a Antioquia, e Antioquia tinha gente do mundo inteiro, todos os povos estavam em Antioquia, e o povo se reunia na praça. Então tinha gente lá do Oriente Médio, da Ásia, da América, tinha gente de todos os lugares em Antioquia, e Deus levou o povo para lá, e lá eles começaram a anunciar o evangelho, e lá as pessoas foram sendo evangelizadas, se convertendo, e de lá as pessoas começaram a voltar para suas terras, e o mundo começou a ser evangelizado. Olha que estratégia. A perseguição que a igreja sofreu lá atrás, a morte de Estevão, fez com que aquele povo saísse de onde eles estavam, saísse do seu conforto, saísse da sua comodidade, e fosse para Antioquia, e lá o mundo todo começou a ser evangelizado. Olha a estratégia de Deus. Muitas vezes a gente passa por dificuldade, muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas antes disso, vem uma prova, vem uma dificuldade, né? Eu lembro aqui na campanha no Corredor do Fogo, na campanha que as irmãs dirigiram, uma vez eu passei pela pastora Neide, estava até com saudade da senhora, viu? Bem-vinda, Deus te abençoe, e ela falou para mim, contou a experiência que o filho dela teve, que ela orava: Senhor, abençoa a sanduicheria do meu filho, cresça, dá crescimento, prospera, manda cliente, e sabe como que Deus fez? Ela contando para mim, Deus permitiu que entrasse um ladrão lá e roubasse todos os tablets que o filho dela tinha comprado e a televisão. Aí o que aconteceu? A hamburgueria saiu na mídia da cidade toda, no estado todo. E as pessoas, nossa, vamos lá ajudar o rapaz, né? Coitado, que prejuízo, vamos. Aí choveu aquele tanto de gente para lá, conheceram a sanduicheria, fidelizaram, tornaram cliente, e Deus pegou os tablets, a televisão que o cara tinha roubado e devolveu tudo. A polícia encontrou e devolveu tudo. Vê se isso não é estratégia de Deus, meus irmãos. Aí Deus permite acontecer uma situação difícil na sua vida, você vai murmurar, você vai reclamar. Ah, mas me roubou. Meu Deus, era muito tablet, né, pastora? Muito tablet. 55 mil de prejuízo, irmão. 55 mil reais de prejuízo. E ela orando: Senhor, abençoa. Ela poderia falar assim: Senhor, eu estou orando para o Senhor abençoar a sanduicheria, o Senhor permite roubar 55 mil? Não. Ela: Senhor, o Senhor está trabalhando nisso aí, o Senhor está agindo. Aí, os grupos de notícias divulgou as imagens, eu lembro que eu vi na época, o vídeo, né, deles roubando, e aí espalhou na cidade toda, o pessoal: nossa, temos que ir lá, foi lá, gostou do sanduíche, falou: não, sou cliente agora. Aí Deus deu a direção, a polícia pegou o rapaz e devolveu os negócios que tinha roubado, e hoje está lá, grande, crescendo cada vez mais. Então é a estratégia de Deus, meus irmãos. É estratégia. Deus fez isso com esse povo em Jerusalém, pegou eles, colocou uma perseguição, permitiu que Estevão fosse apedrejado, e eles saíram, falaram: Senhor, nos dirige. Chegaram a Antioquia, tinha gente do mundo todo, é como se você fosse para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem gente do mundo todo. Eles chegaram lá em Antioquia, e começaram a anunciar o evangelho, e as pessoas foram se convertendo, e com isso as pessoas foram voltando para a sua cidade de origem, para o seu país de origem, levando o evangelho. Deus tem os seus meios. Quando surgir uma dificuldade, quando surgir um problema na sua vida, meu irmão, não murmura não. Fala: Senhor, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está querendo fazer alguma coisa. Eis-me aqui. Tenha sensibilidade. Antes de murmurar, antes de reclamar, mas qualquer provinha que acontece, você quer desistir. Como, meu irmão, que Deus vai te abençoar? Né? Falei aqui no início, nós aqui não temos ninguém que conheça alguém nos dias de hoje, que foi apedrejado por anunciar o evangelho, que foi perseguido, que foi morto. Aí muitas vezes a gente quer ser usado, Deus começa a levantar, Deus começa a crescer, Deus começa a dar conhecimento, e às vezes o irmão fala uma coisa que a gente não ouviu, não gostou, a gente não quer vir na igreja mais. Às vezes o pastor chama a sua atenção daqui, você fica constrangido, não quer vir na igreja mais. E aí? Como que Deus vai te usar? Como, meu irmão? Como que Deus vai usar? Se você não tem estabilidade. Quando levanta uma luta na sua vida, uma prova, nós temos testemunhos, meus irmãos, infelizmente, de pessoas aqui na nossa igreja, recente, que estavam passando por luta, por dificuldade aqui, e foram embora para outra nação, e chegaram lá e se desviaram. Nós temos aqui, recente, temos pessoas que eram cheias de poder de Deus, orava, Deus curava, Deus usava para repreender demônio, e Deus permitiu uma dificuldade para fazer a pessoa ir embora para outra nação, chegou lá, a pessoa desviou. Como assim?
Esse povo, eles eram perseguidos, ameaçados de morte, tinham visto Estevão morrer apedrejado, e eles foram para outro local, para outra nação, para outra cidade, continuaram anunciando o Senhor. Continuaram, ou seja, eles tinham fé no Deus que eles serviam. Então, se por acaso, que Deus livre você disso, se não for da vontade dele, se Deus levantar uma dificuldade na sua vida, e fizer com que você vá embora para outra nação, para outra cidade, para outro estado, meu irmão, chegue lá, anuncie o Senhor. Deus quer te usar, é a estratégia de Deus para te usar. Nós tivemos aqui o pastor Marco Aurélio ministrando para a gente, levantou uma dificuldade enorme na vida dele, uma luta tremenda, ele foi para outro local, lá Deus criou uma igreja, fez nascer uma igreja através da vida dele. E se ele tivesse ficado aqui, aquelas almas, como é que seria? A gente precisa entender os propósitos de Deus na nossa vida, meus irmãos. Precisamos, nós precisamos. Nós precisamos. Continuando, vamos falar aí a igreja de Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém dispersarem para a Judeia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu as pessoas, os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. É isso que eu falei. A perseguição que a igreja, que se levantou contra a igreja, fez com que eles fossem anunciar o evangelho do Senhor em outros locais. E muitas vezes a nossa oração, você já viu, Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, me dê uma casa, me dê uma chácara, me dê uma empresa aqui, mas essa é a vontade do Senhor? A gente precisa orar para Deus fazer a vontade dele na nossa vida, meus irmãos. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e é agradável. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não erra. Deus não erra. Ah, mas está passando luta demais, está difícil demais, Daniel. Nossa, meu Deus, meu Deus. Pois é, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando com você, Deus está trabalhando com a sua vida. Irmãos, luta, todos nós passamos. Eu passo, você passa, a gente sempre vai passar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem falou isso? Jesus. E ele falou, eu venci. E ele venceu como Deus, irmãos? Não foi. Ele venceu como gente, como nós, humanos. Então, creia no Senhor Jesus, creia que Ele está conduzindo a sua vida, que Ele está conduzindo a sua casa, creia que Ele está conduzindo os seus passos, te dirigindo, mas para isso você precisa ter uma vida de comunhão e intimidade com Ele também. Se você não tem, se você não busca o Senhor, se você vai na casa dEle quando você acha que deve ir, meu irmão, cuidado, você pode estar dirigindo a sua vida, você mesmo, e você dirigindo a sua vida, você é responsável por ela. Deus nos coloca nos lugares, isso serve para nós aqui, para quem está assistindo, com um propósito. Muitas vezes Deus coloca a gente numa empresa, a gente entra lá e quer fazer rolo. Muitas vezes a gente chega numa empresa para trabalhar, quer enganar o dono da empresa, quer ficar mais rico que o dono da empresa. Meu irmão, você está naquele lugar para fazer a diferença. Deus te confiou, Deus viu e falou assim, ó, se eu pegar o divino e colocar na empresa que ele vai trabalhar, ele vai fazer a diferença lá. Vai fazer a diferença. Meus irmãos, lá fora está cheio de gente que era para estar querendo a igreja, e eles têm seus motivos para não estar. Tem seus motivos, né? E a gente entende cada um deles, mas uma coisa é certa, se estivesse na igreja por causa de Jesus, não estaria lá fora. Não estaria lá fora. Quando a gente vem para a igreja por causa de Jesus, aconteça o que acontecer, a gente fica por causa de Jesus. A gente fica por causa de Jesus. Não sai da igreja, não sai, não faz. É por Jesus. É por Jesus. Tem perseguição dentro da igreja? Tem, infelizmente tem. Tem pessoas que estão na igreja que não são convertidas. Tem pessoas que estão na igreja que vão falar mal da gente. Tem pessoas que estão na igreja que vão olhar torto para a gente. Entendeu? Mas essas pessoas, elas esquecem que aqui é hospital, aqui é lugar de gente doente mesmo. Você já pensou se chegar no hospital e tiver só pessoas sãs? Só pessoas curadas? Só médico? Só médico. Não, aqui só tem médico, só médico, só médico. Ué, para que o hospital? Qual a finalidade do hospital? Curar as pessoas, e a igreja é hospital, meus irmãos. Então o irmão vai errar com você? Vai, porque o irmão é humano, ele é gente também. Ele vai errar com você. Ele tem hora que ele não vai te cumprimentar, tem hora que ele vai olhar esquisito para você, isso vai acontecer. Mas ele não vai. Deus não deixou de te amar, Deus não deixou de escolher, e Deus não quer que você saia da casa dele por causa disso. Nós precisamos permanecer, irmãos. Deus tem uma obra com a gente, e os levantes do inimigo quer fazer a gente desviar da presença de Deus para que essa obra não cumpra. E essa obra não cumprindo, vidas vão ser perdidas, vidas não vão ser salvas. Eu tive vários motivos, e tem todos os dias, meus irmãos, para a gente parar a obra que a gente faz lá no viaduto. Todos os dias eu tenho motivo, todos os dias a gente levanta contra mim, todo dia a gente manda mensagem, me xinga, me critica, gente que fala que ajudar não ajuda. Meus irmãos, mas eu sei quem está dirigindo a minha vida, eu sei quem está conduzindo meus passos, e o evangelho tem sido pregado.
Postei ontem lá uma pessoa, postei na nossa página ontem lá um testemunho de uma pessoa que foi atendida pela gente, e ela falou que o projeto abriu as portas para que ela voltasse para a casa dela, para a família dela. Olha aí, meus irmãos, isso foi um dos centenas que a gente já ouviu. E se eu olhasse para a dificuldade e falasse assim, não vou não, eu não vou não. Como que seria? Porque tem dia que a gente não tem dinheiro para fazer a comida para o morador de rua, meus irmãos. A gente pega um pão com salame e leva. Não, vocês vão comer alguma coisa. E se eu falar assim, não, Deus, você não está mandando recurso para comprar comida, eu não vou não. E aí? E aí? Mas tem dia também que Deus prepara sanduíche, hambúrguer, pizza, churrasco. Tem dia que Deus prepara as coisas. É assim. A vida do crente é assim, meu irmão. É assim. Né? E Deus cuidando de tudo. O importante é nós permanecer naquilo que nós fomos chamados. Não adianta, meu irmão, se Deus te chamou, permaneça. Mas se Deus não te chamou também, não inventa moda, não. Não inventa moda. Não é porque está dando certo para mim que vai dar certo para você. Não é porque está dando certo para você que vai dar certo para mim. Cada um tem um chamado, cada um tem uma missão, cada um tem um propósito. Saibamos e buscamos em Deus as direções para fazer a vontade dEle. Amém? Outra coisa interessante aqui, uma obra de leigos. No tópico 3 aí, no subtópico 3 do primeiro tópico, né? Não foram os apóstolos ou obreiros, mas foram leigos, discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição de Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes a gente quer ser consagrado para fazer a obra. Não, eu tenho que ser consagrado a, pelo menos diácono para mim poder anunciar Jesus. Não, meu irmão, aqui foram leigos. Foram pessoas como nós, trabalhadores, que tinham suas profissões, que tinham suas vidas, suas famílias. Elas saíram da casa delas, por causa da perseguição, chegaram lá onde elas estavam, começaram a anunciar Jesus. E muitas vezes a gente, mas não sou nem presbítero, não sou nem do altar, por que eu vou falar do amor de Jesus? Não, eles não, eram os leigos. Não era apóstolo, não, irmãos. Eram os leigos, eram pessoas comuns como nós. Mas elas tinham sede de anunciar Jesus. Tinham sede de anunciar o evangelho. Por quê? Porque eles já tinham experimentado aquilo e tinha sido bom demais. Então ela falou, nós devemos compartilhar. Mesmo com as perseguições, mesmo com as lutas, ela sabia que Deus estava guardando e sabia que o futuro era promissor, que Deus ia guardar eles no final, tudo ia dar certo. Então não espere a sua consagração para você começar a fazer a obra, meu irmão, não espere. Mas nem líder de departamento eu sou. Pois é, você não é líder hoje, então ajuda o cara que é líder, ajuda a pessoa que é líder. O que você tem para mim fazer? Né? Marcaram aí o evangelista do Bom Samaritano, esses dias para trás, quem foi? Quantos foram? Poucos foram, e nós queremos ser usados. Aí quando o pastor ministra aqui no culto de missões, ou até mesmo na escola bíblica, quem quer ir, eu, Rinene, aí a oportunidade de ir, quem foi? Não fica hipócrita, irmão, não fica, de verdade. Eu estou falando porque eu fui lá fazer as imagens, estava lá acompanhando e vi poucas pessoas, a maioria era jovens, e nós queremos ser usados, mas isso é para jovem, não, irmão, isso é para quem serve a Deus. Isso é para quem tem compromisso com Deus. Isso é com quem? Isso é para quem preocupa com almas. Tá, não deu para mim ir, tá, mas lá onde você trabalha, você tem falado de Jesus? Lá onde você estuda, você tem falado de Jesus? Na sua família, você tem falado de Jesus? Meus irmãos, o dia como o Mateus ministrou aqui sobre o livro de Jonas, né, no domingo, aquela mensagem falou demais comigo, Deus ministrou muito no meu coração, e ele pregou lá, baseado no versículo, levantando-se foi, né, e perguntou para onde que você estava indo quando você se levanta, e Deus ministrou no meu coração sobre aquele versículo, que quando Jonas entra no barco, as pessoas que estavam ali naquele barco, elas começaram a pegar os seus tesouros e lançar no mar. Por quê? Porque eles pensaram assim, o barco vai virar, está muito pesado, vai virar. Eles pegaram os seus tesouros, que era para toda a jornada, naquele período, e lançaram no mar. Por quê? Porque dentro daquele barco havia um fugitivo. Meu irmão, toda vez que chegar um fugitivo na sua casa, na sua família, onde que você está, você pode ter certeza, os tesouros estão começando a ser jogados fora. Porque a tempestade se levanta. E a gente muitas vezes tem fugitivo dentro da nossa casa, a gente não está preocupado com ele. Aquilo que o Jean pregou aqui, naquele domingo também, que foi uma bênção. Ele falou, para de falar que vai para o inferno e começa a ministrar a libertação, a salvação, a cura. Muita gente vai para o inferno. Não, irmão, Jesus vai salvar, Jesus vai libertar.
E muitas vezes a gente tem fugitivo dentro da nossa casa. Aí a pessoa está no mundo do crime, aí você está gastando com advogado, você está pegando seu tesouro e lançando. Advogado. Ah, sofreu um acidente, está pegando seu tesouro, comprando remédio, pagando cirurgia, pagando hospital. Você está gastando seu tesouro. O que era para você usar na sua jornada toda, da sua fé, na sua vida, enquanto você viver, você está jogando o seu tesouro fora, porque tem um fugitivo na sua casa, no barco da sua vida. E o que você tem feito com esse fugitivo? Você tem que expulsar ele? Não, irmão, não é expulsar, é acolher e falar assim, ó, Jesus vai te salvar, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus, e prega o evangelho, mas com sabedoria. Não é falando que vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, não, irmão. Ir para o inferno, ele sabe que ele vai. Ele quer ouvir uma coisa diferente. Deixa Deus usar a sua boca para poder falar palavras sadias, palavras que vão edificar e transformar a vida. O mundo lá fora já está falando que vai para o inferno. Ele já sabe que vai. Falou, ó, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida, Deus vai mudar a sua história. Meus irmãos, você não sabe o poder que tem essa frase. Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Pronto. Cara, a gente chega no viaduto lá e fala assim para o morador de rua, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Desmonta qualquer um. Porque conhece a palavra, sabe que Deus ama e sabe que Deus tem um plano, mas está fora de direção. Quando você fala assim, Deus tem um plano na sua vida, a pessoa, nossa, Deus já falou comigo que vai me usar, que vai usar para isso, para aquilo outro. Então não perca a oportunidade de falar que Jesus ama alguém, meus irmãos. A gente vai aqui no mercado, aqui na vila, ó, esse mercado que tem aqui, eu vou falar o nome para não fazer propaganda, né? Quantos moradores de rua tem lá na porta, em volta daquele mercado? Quantos? E eu te pergunto, quantas vezes você falou para aqueles moradores de rua que Jesus ama eles? Ah, mas eu não tenho um projeto igual você tem, Daniel. Não, irmão, você não precisa de um projeto para falar para alguém que Jesus ama, não. É onde você está. É onde você está. Quantos moradores de rua temos aqui na região, aqui na igreja direto, vem uns aqui. Lá em casa todo dia vai, ontem foi 3 vezes. Lá em casa todo dia vai morador de rua. E eu falo, ó, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Vamos para a igreja comigo. Ah, mas ele não vai para a igreja, mas eu chamei, meu irmão. Uma hora o Espírito Santo convence. Não sou eu que vou convencer. A minha obrigação é chamar. E você tem chamado? Quantos de nós temos na nossa casa pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor? Você tem chamado? Ah, não, irmão, eu já desisti, cansei. Pois é, Jesus não desistiu de você. Você está aqui hoje porque Jesus não desistiu de você. Aí sua filha, seu filho está dando trabalho, está na droga, está no crime, está não sei o quê, você desistiu? E se Deus tiver desistido de você? E se Deus olhasse para a sua história, lá atrás, na hora que ele estava na cruz, olhasse hoje, 2024, abril, falasse, Ricardo, lá em 2024, Ricardo, não vou descer, vou ficar na cruz não, porque não vale a pena. E aí? Estaria aqui hoje? E você vai desistir da sua família? E na hora que você chegar lá no céu, Jesus perguntar para você, cadê o fulano? Cadê seu filho? Cadê seu esposo? Cadê sua mãe? Cadê seu pai? O que você vai falar para ele? Meus irmãos, é muito sério anunciar o Evangelho. Muito sério. Deus cria diversas situações para nós nos levantarmos. Muitas vezes, essa dificuldade, essa perseguição, é só para a gente buscar a Deus. Muitas vezes, Deus nem quer tirar você da sua cidade, nem quer tirar você da sua casa, nem quer. Ele só quer que você busque Ele. Esse povo aqui, ó, eles oravam e jejuavam. Começou a perseguição, vamos orar e vamos jejuar. O que Deus quer falar? Aí Deus, não, vocês vão para Antioquia. Beleza, chegou lá, Deus, e estamos aqui, o que é para fazer? Aí a perseguição levanta na sua casa, a luta, a prova, o que você faz? Você murmura, você quer sair da igreja, você quer ir para o mundo. Ah, não, tá raiva demais, meu Deus, vou ter que fumar um cigarro. Fumar um cigarro, irmão? Ah, eu vou cheirar uma cocaína porque eu estou nervoso. Que vida é essa? Que vida é essa, irmãos? Que estabilidade é essa? Você está firmado no quê? Não é nem na areia. Você está firmado em água. Não tem lógica uma coisa dessa. Meus irmãos, tenhamos de Deus a sabedoria, porque Ele quer nos usar e é aonde nós estamos. A princípio, é aonde nós estamos. Continuando, no tópico 2, uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores. A igreja de Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores, aí em 1 Coríntios 12, 28, e Efésios também fala. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores e mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não era, portanto, homens orgulhosos, cheios de sabedoria meramente humana. Isso aqui é muito interessante. Ó. Não era, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. O quanto de gente orgulhosa que tem hoje em dia, meu irmão. Deus começa a abençoar, Deus começa a usar um pouquinho mais, a pessoa fica orgulhosa. Não, porque eu, irmão, misericórdia, a gente sem Deus, a gente não é nada. Nada. E outra coisa que eles tinham, a sabedoria deles não era humana.
Não era uma sabedoria humana, meus irmãos. A sabedoria meramente humana. A sabedoria deles vinha de Deus. Eles buscavam em Deus a sabedoria. Você tem buscado em Deus a sua sabedoria? Tem buscado? Você que é esposa, você que é esposa, você tem buscado em Deus sabedoria para conduzir a sua casa, para criar os seus filhos? Esse mundo é muito mal, meus irmãos, está cada dia pior. Cada dia pior, meu Deus, como hoje em dia a gente liga a televisão, pinga sangue na televisão, tanta tragédia, tanta notícia ruim. Nós precisamos buscar em Deus a nossa sabedoria e deixar de lado o nosso orgulho. Deus, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, dirija a minha vida, conduza os meus passos. No subtópico 2, uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais, por exemplo. Barnabé, consolador, misericordioso. Simeão, negro africano. Lúcio, sirineu africano. Manaém, irmão de criação de leite de Herodes. Aqui tem outros exemplos aqui. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salva, trazia convicção do trabalho em favor de multidões alcançadas, não alcançadas na Ásia Menor e na Europa. Ou seja, essa igreja, ela não tinha barreiras raciais ou espirituais. Meus irmãos, e quanto preconceito nós temos dentro da igreja hoje em dia, que são barreiras. A gente quer que Deus salve o mundo todo, Deus salva todo mundo, mas chega uma pessoa aqui, um homossexual, a gente não sabe como lidar. Chega uma pessoa, um travesti, a gente não sabe como lidar. Não sabe. E são pessoas que têm necessidades, que estão carentes, que a alma estão sedenta de Deus. A gente atende lá pessoas assim no nosso projeto lá, pela misericórdia do Senhor, e um dia eu recebi lá uma travesti, até gravei um vídeo com ela falando, e ela falando da dificuldade que é ser uma pessoa trans na rua. E eu falei assim para ela, cara, deixa eu te dar um abraço, Jesus te ama. Começou a chorar. Ela falou para mim assim, as pessoas não me abraçam. As pessoas não me abraçam. Meu irmão, quantas pessoas carem de um abraço? Ah, mas o mundo é mau. Meu Deus, não, meu irmão. Se você sentiu de abraçar dentro da direção de Deus, vai lá, abraça. Fala que Jesus ama. Deixa esse preconceito, deixa, essa discriminação de lado. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. Quer salvar o negro, o branco, o gordo, o magro. Deus quer salvar o homossexual, o travesti. Deus quer salvar todo mundo. E Deus quer te usar para isso, meu irmão. Deus quer te usar para isso. Mas deixa o seu orgulho de lado. Deixa isso, que é uma barreira. Fala, não, meu Deus, nossa, lá. Ah, não, um trans, não. Não, irmão, é gente. Tem coração, tem uma alma e precisa ser salva. E se Deus está querendo te usar para salvar aquela pessoa, o dia que você chegar no céu, Deus vai cobrar a alma dela de você. Mas cadê aquela trans que eu queria te usar para salvar ela? Ah, Senhor, mas era, nossa, pois é, apartai-vos de mim, não te conheço. Irmãos, aquele dia vai ser muito sério, muito sério. Não adianta você estar dentro da igreja bonitinho, de gravata, levantar a mão, sapatear, rodar, dar piruleta, não adianta, irmão. No dia que você estiver diante de Deus, ele vai falar para mim, tá, isso aí, beleza, parabéns, muito bom, mas e suas obras? Nós temos o costume de falar que obra não salva, e obra salva? Não salva, não salva. Mas um crente sem obra vai ser salvo? A gente precisa entender isso, meus irmãos. A gente está lá no viaduto, muitas vezes a pessoa chega lá, nossa, boa noite, tudo bem, nossa, que trabalho lindo, tal. De qual centro vocês são? Não é, amor? A pessoa pergunta para nós, de qual centro vocês são? Por que eles perguntam para a gente qual centro a gente é? Por quê, irmãos? Porque sabe que quem faz esse tipo de trabalho são os nossos irmãos espíritas. Aí a gente fala assim, não, nós somos evangélicos. O quê? Não é possível. Não é não. Qual que é o centro? O nosso centro é o centro da vontade de Deus. Pronto. Eu tenho aqui em Anápolis tem uma pessoa, no centro espírita, e ele é palestrante nacional e internacional. Ele palestra em eventos espírita. O nome dele é Reginaldo, é amigão meu. E toda vez que ele vai palestrar nos grandes congressos espíritas, ele cita o nosso projeto. Leva as imagens, e ele já mandou um link para mim uma vez, vai ter uma palestra, assiste aí. E eu entrei um pouquinho para ver, e ele estava falando justamente do projeto. E ele falando, lá tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E ele falou assim, pasmem, eles são evangélicos. Eles são evangélicos. Ele falou assim, o Daniel, ele é da igreja, ele falou assim, nem Anápolis, tem uma igreja que chama Assembleia de Deus Filadélfia, ele é da igreja Assembleia de Deus Filadélfia. Assembleia de Deus Filadélfia. Ele fala na palestra dele. Ele é evangélico. E aí ele pega isso para bater nos espíritos, sabe? E nós, o que nós estamos fazendo e tal. E eu fiquei pensando assim, gente, nós sendo exemplo para eles. Para eles.
né? E mostra também que lá também tem pessoas que não têm compromisso com a obra deles, né? De certa forma. Mas eu te pergunto, meu irmão, como é que está a sua vida de caridade, vamos dizer assim, de doação, de servir o próximo? Como está? Como está? Às vezes a gente pede primícias aqui, a pessoa não tem coragem de trazer um pacote de arroz, não tem coragem de trazer um sabonete. Quanto custa um sabonete, irmão? Um pacote de sal. Um pacote de sal é R$2, R$3. Quanto que é um sal? A pessoa não tem coragem de trazer, e você está orando para Deus não deixar faltar na sua casa. Mas como que não vai faltar na sua casa se você está deixando faltar na casa de Deus? Ah, não, mas o irmão está precisando de cesta, é Deus trabalhando com ele. E se Deus estiver trabalhando com você, pedindo para você trazer o alimento, você vai ser aprovado? Não vai. É o que eu costumo dizer. Nós precisamos aprender a ser aprovado na prova do outro, irmão, não é na sua, não o outro. Antes da prova chegar para você, seja aprovado na prova do outro. Ah, o irmão está passando luta, Deus está trabalhando com ele, então beleza. Se você está sendo convidado para ajudar o irmão, ajuda. Ajuda, seja você aprovado. Ah, mas o irmão fez isso, o irmão mentiu, o irmão roubou, o irmão prostituiu, o irmão adulterou, o irmão fez isso. Meu irmão, o que ele fez é ele com Deus, Deus está trabalhando com ele, Deus está querendo trabalhar com você, a sua doação, e você está sendo aprovado. Porque o irmão que errou, ele está sendo trabalhado, ele vai arrepender, vai ser salvo, e você está fazendo a sua parte? A gente fica muito preocupado com a vida do outro, né? Ah, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. Tá, e você, como é que está a sua vida com Deus? As coisas mínimas que Deus tem pedido de você, você tem feito? Porque por coisas mínimas, a gente vai perder o céu, meu irmão. A gente vai perder o céu por coisas mínimas. Cadê fulano? Ah, o fulano está aqui não. Ah, pois é, não veio, porque tinha uma briga com o pai, não falava com o pai, não falava com a mãe. Quantos pais não falam com o filho? Ah, mas meu filho, minha filha. Meu irmão, é seu filho, é sua filha, é seu pai, é sua mãe. Você precisa pedir perdão se você quiser ir para o céu. Não vai adiantar. Você não vai entrar no céu. Lá no céu ninguém compra. Não compra. O seu dinheiro não compra o céu. As suas boas obras aqui não compram o céu. A sua frequência na casa de Deus, você vem nos cultos, você vem nas vigílias, você vem no lá para as 10, você vem em tudo. Não te faz salvo. Se você não estiver seguindo aquilo que Deus mandou você fazer. E Deus mandou perdoar, Deus mandou amar, Deus mandou estender a mão aos necessitados, Deus mandou socorrer, Deus mandou cuidar do órfão, da viúva. E aí, você tem feito isso? Porque não é só jejuar e orar. Temos nossos deveres, nossos afazeres. Que saibamos, meus irmãos, que Jesus está voltando e será breve. E nós temos que estar com a nossa vida certinha em tudo. Em tudo. Amém? Continuando. Aqui, ó, no subtópico 3, do tópico 2, apartar Bernabé e Saulo. Olha só, nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que se separasse Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note-se que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, profeta e mestre, e toda a igreja estava em propósito em jejum e oração. Aqui a gente vê que toda vez que vai enviar alguém para a obra missionária, precisa ter jejum e oração. É o que a nossa igreja faz, né? Ah, irmão, vamos abrir uma obra em tal lugar, então vamos orar, começa a pagar o preço para Deus nos dirigir, para ver quem é que vai ser enviado. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja missionária, já faz dessa forma. E depois que é enviado, continua orando, continua consagrando, pedindo a Deus direção e abençoando aqueles que estão sendo enviados. Mais embaixo aqui, ó, a lição aqui é muito clara. Na obra missionária, em qualquer projeto de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber as orientações do Espírito Santo, bem como para executar a orientação do Espírito Santo. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. Ou seja, jejum e oração para ter a direção para onde ir e jejum e oração para fazer a obra. Então não basta só pagar o preço para saber para onde ir, tem que continuar pagando o preço para que Deus dirija a sua obra. No tópico 3, subtópico 3, serviço de missões. O início da missão cristã. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começou em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo, pelo Espírito Santo, para uma obra especial. Essa questão aqui é muito interessante, meus irmãos. Barnabé foi escolhido, como que aconteceu, né? O pessoal saíram de Jerusalém, foi para Antioquia, chegou lá, começou a anunciar o evangelho, as pessoas foram salvas, né? E chegou a notícia, lá em Jerusalém, falou, ó, lá em Antioquia, o pessoal lá está fervoroso. Tem muita gente sendo salva, muita gente convertendo, muita gente aceitando a Jesus, e a gente precisa ir lá ver como é que está. Aí pegou Barnabé e falou assim, vai lá ver como é que está. E quando Barnabé chegou lá, isso aqui me chama muita atenção, falou muito comigo, quando ele chegou lá, ele se alegrou. A gente leu aqui, né, no livro de Atos,
ele se alegrou com a obra que estava sendo feita lá. Falou assim, nossa, que maravilha, tanto de gente, que bênção, graças a Deus, vocês permaneceram firmes, vocês vieram, muito bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, permaneçam firmes, continue, Deus vai honrar vocês, Deus vai fazer acontecer, tal, incentivou eles a continuar, certo? Aí eu te pergunto, quando você vê alguém fazendo a obra de Deus, você tem incentivado essa pessoa? Quantas vezes nosso pastor escutou aqui, né, as pessoas criticando por fazer obra na Europa? Nossa, mas lá na Europa, meu Deus, não, gastar dinheiro à toa, gente. E quantas almas estão sendo salvas lá? Eu tive o prazer, o privilégio de lá em 2019, quando a obra estava começando, a igreja tinha uns 10 membros só. Hoje eu fico vendo os vídeos, eu ainda não tive o prazer de voltar lá, se Deus quiser eu vou voltar lá em breve. A igreja com centenas de pessoas, meus irmãos. Ou seja, se lá atrás tivesse desistido, onde estariam essas almas hoje? Só que a gente quer criticar. Nossa, mas para que fazer uma obra na Europa? Lá é euro, é caro demais. Mas Barnabé não, quando ele chegou e viu o povo lá, falou assim, gente, continua, pelo amor de Deus, continua, persevera, Deus vai fazer, Deus vai honrar, Deus vai guardar, Deus vai cuidar de você, e a gente vê que a mão do Senhor cuidava daquele povo. E quando você está vendo um irmão seu, uma pessoa da igreja fazendo alguma obra para Deus, você tem incentivado? Ou você fala assim, nossa, você é louco? Porque muitas vezes a pessoa começa a buscar um pouquinho mais, começa a ficar cheio do Espírito Santo, a gente, calma, vai devagar, para que isso? Para que tudo isso? Quer ser mais santo que os outros? Ah, mas você canta feio demais, mas você prega feio demais. Meus irmãos, nós temos que incentivar uns aos outros. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Talvez Deus não está usando a minha vida ou a sua vida, porque nós não nos colocamos à disposição para usar. Só que aquele que coloca à disposição para usar, Deus está usando. Deus está usando. Então, quando você vê alguém fazendo a obra de Deus, seja qual obra for, incentiva aquela pessoa a continuar. É a obra de Deus, meus irmãos. Incentiva. E não incentiva só falando não, ajude. Ajude. Nós temos nossos missionários lá na Europa, a gente tem que ajudar eles, incentivar como? Orando, incentivar como? Contribuindo. Correto? Vocês têm contribuído em missão? Graças a Deus. Mas tem uma forma de você contribuir também, sabe qual que é? Ajuda o irmão lá por fora, por sua conta. Uma vez, marquei um bazar para o projeto, falei assim, vamos fazer um bazar. E aí, nós precisamos comprar algumas coisas, falei, vamos fazer um bazar que vai dar certo. E o bazar estava marcado para o sábado. Na sexta-feira de manhã, eu acordei, Deus falou para mim assim, o dinheiro do bazar é para ser enviado para um casal de missionários, está na obra missionária, da nossa igreja, na obra nossa lá na Europa. Todo o recurso do bazar, isso é para a glória de Jesus, meu irmão, tá bom? Não é falando que eu fiz, não é isso não. Todo o dinheiro do bazar, eu quero que você envie para a obra, para um casal que está precisando. O que eu fiz? Falei, amor, Deus falou comigo, é para enviar todo o recurso do bazar, tudo que entrar é para a gente doar. Ela, bem, pronto. Falei, Senhor, todo o dinheiro que entrar no bazar, eu vou mandar para lá. Todo. Na sexta-feira de manhã, o bazar era no sábado. Na sexta-feira à noite, eu estou lá no viaduto, atendendo os moradores de rua, aquela correria, parou um carro no meio da rua, assim, uma caminhonetona grandona, parou, no meio da rua. E o cara parou, ligou o pisca-alerta, desceu, chegou em mim e falou assim, porque você ouviu a voz de Deus, Deus mandou te entregar isso aqui, Irmão, ele me entregou um bolo de dinheiro, assim, um bolo. Eu nem tinha dado dinheiro para o missionário que eu tinha falado que ia dar. Só de eu falar que eu ia abençoar o missionário, Deus já mandou. Um bolo de dinheiro assim, eu falei assim, porque você ouviu a voz de Deus, Deus mandou entregar isso aqui, Pronto, virou as costas, entrou no carro, foi embora. Quando a gente fez o bazar no outro dia, era o valor exato que o cara tinha me dado. O valor que ele me deu na noite anterior foi o valor que entrou no bazar. Peguei o valor, mandei para o missionário depois mandou uma mensagem, falou assim, nós tínhamos uma conta para pagar hoje, e era exato esse valor. Aí eu te pergunto, aonde está a sua sensibilidade? Aonde? Às vezes você vai na padaria comprar um pão, tem um morador de rua pedindo um pão, você não tem coragem de dar um salgado para ele. E aí? Não, come um pão de queijo aí. Tá, mas um café. Não, tá, já vai comer, para que você quer café? Onde está a sua sensibilidade, irmãos? Você pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar para você. Não vai. Eu conheço pessoas aqui que fazem isso também, inclusive nossos irmãos missionários. Uma vez eu vi uma irmã fazendo, eu vi ela fazendo, ela mandou uma mensagem lá para o pessoal que está lá na Europa, falou assim, aqui, estou mandando esse dinheiro para você tomar um sorvete com a sua família, leva seus filhos no parque, vai lá, toma um sorvete, isso aqui é só para você divertir a sua família. Você acha que eles não precisam disso, meus irmãos? Talvez mais do que nós, porque a gente tem a nossa família aqui, a gente tem nossos amigos, a gente tem as pessoas que a gente conhece, a gente tem a facilidade de ir num parque, de ir num shopping, lá não,
Você acha que isso não é importante para eles? E os filhos dos missionários que estão lá? Não precisa? Porque o pai e a mãe é missionário, busca, né? Mas e os filhos? Nessa área é igual filho de pastor. Eu falo porque eu também sou filho de pastor, meus pais são pastores, desde quando eu era muito pequeno. Nós somos cobrados, irmãos, como se nós fôssemos pastores. Nós somos cobrados como nós fôssemos pastores. E essa cobrança em cima de nós, se Deus não tiver misericórdia de nós, e a gente tiver a lucidez, entender e saber separar as coisas, nos afasta do caminho do Senhor, e perigoso a gente não voltar nunca mais. Eu já falei aqui para os irmãos, eu tenho meu irmão, né, inclusive o Mateus conheceu ele na sexta-feira, meu irmão, ele está com 36 anos, meu irmão desde os 14 anos, ele não entra numa igreja, não entra, pegou raiva de igreja, pegou raiva de, sabe, a gente vai falar de Jesus para ele, não, para parar, porque era cobrado uma coisa que não era responsabilidade dele. Quando você vê um vídeo de pastor, irmão, um vídeo de missionário, tem misericórdia, ajuda, é uma alma, é uma vida, é uma criança, é um adolescente, ele não paga o preço que o pai paga, e o pai já paga o preço por ele, e o pai já paga o preço da obra, é uma guerra espiritual muito grande, você ainda vai lá dificultar mais ainda. Interceda, ore pelo seu pastor, ore pela família do seu pastor. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na vida do meu irmão e vai trazer ele para a casa do Senhor, eu tenho certeza disso. Mas é uma situação, irmãos, que nós não precisamos passar. Se a igreja lá atrás tivesse tido sabedoria e tratado a gente como um filho do pastor, criança, adolescente, na idade que nós tínhamos. Pronto. Nós, filhos de pastor, nós tínhamos que passar a vigília toda acordado, orando. Criança, irmãos, criança. Vai ter jejum de 12 horas. Nós tínhamos que jejuar 12 horas, porque nós éramos filhos do pastor. E isso aí na cabeça do adolescente, na cabeça de uma criança, é complicado, irmãos. É complicado. Então, tenha misericórdia da família do missionário que está lá. Se você tem condição, se você tem recursos, irmão, estou mandando um dinheirinho para você tomar um sorvete com sua família aí, ó. Leva seus meninos no parque, vai no shopping passear com seus meninos. Muitas vezes o recurso que entra lá é só para comer, irmãos. É só para comer. E Deus está te dando a bênção aqui para você abençoar lá. E quanto mais você abençoar aqui, mais Deus vai te abençoar. Pode ter certeza. Deus vai te abençoar, irmão. Deus não fica devendo nada para ninguém. O problema é que a gente vai sendo abençoado, vai crescendo, vai enriquecendo, e nossos sonhos, nossos planos vão mudando. Hoje você tem um carro, e você começa a ajudar na obra missionária, começa a abençoar as pessoas, e Deus vai te abençoando, e quando você chega num certo patamar, que você está bem em situação, aí você acha que as pessoas estão perto de você para aproveitar, para arrancar seu dinheiro. Ou seja, o seu dinheiro já passou a ser seu Deus. E você esquece que você está sendo abençoado porque você abençoava. Aí você para de abençoar, começa a vir a luta. Meu Deus, mas e agora? Meu irmão, volte a abençoar, deixa Deus te usar. Tem gente precisando da sua ajuda, amém? Continuando, o roteiro da viagem, aí no subtópico 2 do tópico 3, no capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde as atividades deles foram desenvolvidas, missões de Chipre, missões de Antioquia, da Pisídia, aí tem algumas missões que foram desenvolvidas por eles. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma verdadeira estratégia de evangelização, visitas às cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguições e oposições do evangelho, batismo com o Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Meus irmãos, uma coisa é certa, sempre teve perseguição, sempre teve dificuldade, sempre, mas sempre teve gente perseverando, sempre teve gente decidida a fazer a obra. Dificuldade, meus irmãos, lutas, todos nós vamos ter. Se você decidir fazer a obra de Deus, você pode ter certeza, o inimigo vai levantar contra você, mas se você estiver dentro da direção de Deus, ele não vai conseguir, não vai, meus irmãos, não vai. Deus é o maior interessado para que a obra dele aconteça, é o maior interessado para que as vidas sejam salvas. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus conduzir seus passos. Muitas vezes a gente faz plano, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Irlanda, eu vou para, para o Canadá. Não, mas ora, vê se essa é a vontade de Deus. Eu falei aqui, a gente tem muitas pessoas que, por incrível que pareça, meus irmãos, saíram daqui na direção de Deus, não foi nem fora da direção, na direção de Deus, e chegaram lá e desviaram. Por quê? Porque viram o euro, porque lá foi corrompido. A gente tem pessoas que estavam aqui, que foi para outra nação, e hoje está na bebida, está nas drogas. E aí? Não era melhor se tivesse ter ficado aqui? Não, melhor se tivesse sido feita a vontade de Deus.
Faça a vontade de Deus, busque em Deus a direção para a sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer, meu irmão, através dessa igreja. Você acha que Deus não tem mais obras, mais países, mais nações para a nossa igreja? Tem, meus irmãos. Mas nós estamos pagando preço? A gente tem mania de falar rinene, mas às vezes Deus manda a gente renunciar a coisas pequenininhas, a gente não tem coragem. Como que Deus vai usar a nossa vida, se tem coisas que nos atrapalham da obra de Deus ser concluída na nossa vida? Como, meus irmãos? Como? Sabe, essa igreja de Antioquia aqui, ela foi criada, sabe, eu fiquei encantado, de verdade, eu fiquei assim, maravilhado da forma que foi. Como Deus trabalha. A gente precisa estar atento demais, irmão, quando a gente começar a passar por uma luta, por uma dificuldade, quando tiver algum levante contra a nossa vida. Porque foi através de uma perseguição. Um jovem teve que morrer apedrejado, para que os irmãos saíssem dali e fossem, caminhando, e chegaram a Antioquia, para que pessoas fossem salvas. A gente tem que estar atento, toda vez que começar uma perseguição na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, a gente precisa falar assim, Deus, o que o Senhor está querendo falar com isso? Qual que é o seu propósito? Até mesmo quando o pneu do seu carro furar, o pneu do meu carro furou, mas Deus, por quê? Por que ele furou? Muitas vezes é livramento, mas muitas vezes é Deus, fura o pneu do seu carro, você para, vai trocar, chega alguém para conversar com você. Aproveite as oportunidades de falar do amor de Jesus, meus irmãos. Aproveite. Você não precisa estar aqui no altar, você não precisa estar pregando num culto, você não precisa, muitas vezes, estar lá no projeto com a gente, mas aproveite as oportunidades. E outra, eu quero deixar aberto aqui para vocês, quando vocês quiserem lá também, falar do amor de Jesus, vá lá. Mateus, a Sara, os jovens sempre vão, e é maravilhoso, meus irmãos, vocês vê que pessoas sedentas, e o melhor, irmãos, todos conhecem a palavra de Deus. Vai cantar um hino, Mateus? Todo mundo canta. Você vai citar um versículo, você começa a falar o versículo, você termina o versículo. Tudo conhece a palavra de Deus. Pessoas que estavam aqui, como nós estamos hoje. Eu lembro um dia que eu fui lá falar, e eu falei assim, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos orar, porque a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá ele está, e tal, eu orei, então foi uma benção. Terminei uma orador de eu falei assim, eles me chamam de pastor, não sou pastor, nunca pedi para me chamar assim, mas eles me chamam lá de pastor, porque a gente exerce uma liderança, eles oram, aconselham, pastor, vem cá. Aí eu fui, abra sua Bíblia, Mateus 18, versículo 20, aí eu abri, o que está escrito? No celular, eu falei, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Aí ele, lê o contexto agora, pastor. Eu peguei e li, falei assim, está vendo? O senhor falou errado, onde tiver 2 ou 3 reunidos, é para exortar o irmão, para corrigir o irmão, não é para que Deus está. Eu falei assim, cara, Deus está aqui? Tá. Eu falei, pronto, nós estamos reunidos em conta aqui, 50, mas se fosse 2, Deus estaria aqui, que diferença faz? Ou seja, irmãos, eles sabem a Bíblia, sabem tudo certinho, tudo, eles têm interpretação na Bíblia. Às vezes você fala alguma coisa, opa, calma aí, assim, não, pastor, Deus falou isso, eles te corrigem. Ou seja, pessoas que estavam aqui como a gente. Pessoas que têm chamado, têm dom, pessoas que têm ministério, pessoas que já foi líder de louvor, líder de mocidade, pessoa que já pregou a palavra, que já foi missionário, e hoje estão nas drogas, estão nas ruas. E a gente aqui dentro da igreja, obeso, cheio. E pessoas lá fora, sedentas, precisando voltar para a casa do Senhor, e a gente não tem coragem de lá falar do amor de Deus. E não é só lá não, irmãos, é onde você estiver. Falei aqui, essa região aqui, nossa, aqui na Vila Formosa, está cheio de morador de rua. Está cheio de morador de rua. Ai, Daniel, tem medo. Nossa, perigoso eles avançar, me morder, me bater. Não, irmão, não precisa ter medo, não. Deus vai te guardar. Deus tem guardado a gente lá também. Pode ter certeza, Deus vai te guardar. Mas esteja disponível. Esteja disponível. Você fica na fila da lotérica com a cara fechada, vai no mercado, cara fechada, não fala nem bom dia para ninguém. Fala um bom dia para alguém, irmão. Abre caminhos. Crie vínculos. Se faça visto. Está na fila, bom dia, tudo bem? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Chegou para abastecer o carro, abasteceu, Deus te abençoe, Jesus te ama, viu? Jesus te ama, Jesus te ama. Quantas pessoas foram salvas porque ouviu Jesus te ama? E Jesus ama? Ama. Irmão, a frase mais forte que existe é Jesus te ama. Porque Jesus ama mesmo, Ele não engana, Ele ama. E outra, Jesus é maravilhoso, não é, meus irmãos? Não é gostoso Jesus? Compartilha Jesus, meu irmão. Eu falei aqui no início, quando a gente vai em algum local que é bom, você vai lá na Pastora Neide comer um sanduíche lá, é delicioso, sanduíchão desse tamanho aqui, ó,
né? Com 3 hambúrguer, bacon derramando, aquele trem gostoso, que a gente pode comer só de vez em quando, é gostoso. Eu mesmo indico lá na Pastora Neide para várias pessoas, vai lá, vai lá, vai lá. Mas você já teve a decepção de indicar um lugar para uma pessoa e chegar lá e dar errado? Quem que já teve? Eu já tive. Vou contar para vocês. Comecei a namorar com a Janaína em 2005, mais ou menos, 2006, tem muito tempo. E aí, eu era numa igreja ali no Jundiaí e gostava demais de comer sanduíche perto da igreja. Acabava o culto, os jovens iam tudo para o local de sanduíche, comer sanduíche. E era muito gostoso. E eu falei para ela assim, vou te levar para comer o melhor sanduíche de Anápolis. Faz tempo, irmão, não é agora não, tá bom? Faz tempo. Vamos lá, vamos. E nós fomos lá, cheguei para o rapaz e falei assim, ó, aquele para mim, aquele sanduichão. Falei para ela, hoje você vai comer o melhor sanduíche da cidade. E nós ficamos lá, um tempo passando, e vai, conversa vem, nós lá namorando, aquele clima amistoso de namoro, né? Eu falava para ela, você é linda, ela, linda é você. Eu falei, mentirosa, para, tal. Aí eu falava para ela assim, eu te amo, ela, eu te amo mais, eu mais, não, eu que mais. Sabe aquele trem de namoro? Aí ficava lá, aquele clima, tomando um suco, e o sanduíche chegou. E eu falei para ela assim, agora você vai comer um sanduíche. Já deu uma mordidona no meu assim, que já foi quase na metade, e ela mordeu dela. Irmãos, na hora que ela mordeu dela, assim, que ela tirou, 2 anteninhas fazendo assim, ó, dentro do sanduíche. 2 anteninhas. Desse jeito. Isso, essa foi a cara que ela fez, desse jeito, vocês vão fazer. Aí ela pegou, tirou assim e falou assim, nossa, olha aqui. Aí eu olhei e fiz assim, ó. Falei, uai, que é isso? Aí eu peguei o sanduíche dela, apertei o pão um pouquinho assim, e eu vi que tinha uma barata dentro do sanduíche, irmãos. Uma barata. Porque o cara lá tinha costume assim, ele chegava cedo, cortava os pães, colocava os pães dentro do saquinho, um tanto de pão guardado assim no armário, e de acordo com o que ia fazendo tudo isso, só pegava o pão, e ia encaixando o hambúrguer, encaixando as coisas, né? Ele pegou o pão, montou o sanduíche com a barata lá dentro e deu para ela. E eu fiz uma propaganda do negócio, irmão. Propaganda. Na primeira mordida que ela deu, ela viu a anteninha. Aí eu peguei o sanduíche e fui lá, falei, ô cara, cru não dá não, até se fosse fritinha, né? Sequinha, mas cru, vivo não dá não, me ajuda aí. Ou seja, o que eu quero dizer para você, com Jesus não vai acontecer isso, meu irmão, você não vai enganar. Você vai indicar a melhor coisa que existe nessa terra, que é Jesus. Nós nunca mais voltamos lá, nunca mais. Ele até hoje me encontra, falei, Daniel, tem mais de 20 anos, nós melhoramos a qualidade e tal. Falei, mas como é que você volta? Como é que você volta? Né? Ainda bem que ela não chegou a morder o inseto em si, né? Imagina, morder a cabecinha, falar, nossa, tem mostarda grátis aqui, né? Mas deu tempo. Mas pensa, irmãos, que decepção. Só que eu quero dizer com isso, quando você anuncia Jesus, não tem como você decepcionar. Não tem como. Você já experimentou Jesus? É maravilhoso, não é? Então anuncia Jesus, irmãos. Anuncia Jesus, você não vai errar. Você não vai errar. Sabe? Ela ficou muito decepcionada no dia, eu fui embora triste. Né? E era Deus falando com ela, falou, minha vida, está vendo? Com ele é prova, é luta, é difícil, vai ser difícil com ele, mas vai dar certo. Né? Então assim, mas eu fiquei frustrado, mas você pode ter certeza, quando você anunciar Jesus para alguém, você não vai ficar frustrado. Não vai ficar frustrado. Continuando aqui, meus irmãos, no subtópico 3, do tópico 3, aqui na frente, assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeiro, a ideia de missionários independentes, que não responde somente ao Senhor, não é bíblica. Quantas pessoas fazendo missão, fazendo obra, fazendo trabalho para Deus, sem a direção de Deus, sem a bênção do seu pastor? Quantas pessoas? Aqui falam, essa ideia de missionários independentes não existe. Não existe. Você tem que estar debaixo de uma liderança. Então, se você pensa em fazer um trabalho para o Senhor, eu estou pensando em criar um grupo de evangelização na porta da faculdade. Então, você vai orar, vai conversar com o seu pastor e, junto com o seu pastor, ele vai dar a bênção ou vai falar para você, não é o momento. Não, Deus não está nisso. Então, não seja um missionário independente, meu irmão. Você precisa estar ligado a uma árvore. Você é parte do corpo. Você é parte do corpo, então você tem uma liderança, você tem um pastor, e é muito bom, meus irmãos, a gente faz esse trabalho, é um trabalho que é independente, mas eu estou ligado ao meu pastor, então as coisas que eu vou fazer lá, eu converso com ele, pastor, sentindo o coração de fazer isso, o que o senhor acha? Meu irmão, a melhor coisa que tem, porque eu divido a responsabilidade com ele, né? Quando a gente foi comprar o caminhãozinho, foi 2 coisas que aconteceram na pandemia, primeiro foi o banheiro, aí na primeira onda, o banheiro, R$20 mil, conseguimos o banheiro. Na segunda onda da pandemia,
nasceu o desejo no meu coração de comprar o caminhão. Eu falei, então vamos comprar. Tudo fechado, tudo travado. Eu falei, vamos comprar o caminhãozinho projeto. E eu cheguei, pastor, estou sentindo isso. O que o senhor acha? Ele falou para mim assim, vamos orar? Aí ele orou comigo e falou assim, Deus está nesse negócio. Pronto, irmão, só precisei disso. Ou seja, eu tive a bênção do meu pastor sobre a minha vida. A bênção do meu pastor. Não existe fazer obra independente, não, por conta própria. A gente vê muitas pessoas hoje em dia, desigrejados, que estão aí nas redes sociais e pregando, e não tem uma liderança sobre eles, irmãos. Está errado. Está errado. Está errado. Você precisa de um líder. Você não é seu líder. Deus constituiu o seu pastor, a sua liderança, para cuidar de você, para cuidar da sua vida espiritual. Então, seja submisso ao seu líder. Busque as direções, a orientação para ele, nele, para que Deus possa te abençoar. Segunda, teremos oposição e obstáculo na obra missionária, mas também teremos resultado que glorificarão o Senhor, que nos chamou. E, finalmente, não se esqueça de que, na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meus irmãos, a obra missionária tem obstáculos. Se você for conversar com o pastor, com a pastora, se você for conversar com o pessoal do departamento de missão, tem vários obstáculos. E muitos deles, muitas vezes, somos nós, sabia? Somos nós. Toda vez que você pode abençoar o departamento de missão, que você pode ofertar, toda vez que você pode dizimar, ofertar na igreja, você não faz, você está sendo obstáculo. Obstáculo. Ah, mas eu só não estou fazendo. Sim, você não está fazendo, você está parado, você está sendo pedra. Então, vamos agir, meu irmão, vamos fazer, vamos nos envolver com a obra de Deus. As bênçãos que Deus dá para a gente, é para a gente compartilhar, para a gente ser abençoado. Tenha fé, faça propósito com Deus. Eu lembro quando a gente estava no outro templo, a gente estava reformando a igreja, quebrando aquelas galerias lá, muitos anos atrás, estava lá o Marco Aurélio, o pastor Marco Aurélio, estava o Jean, estava mais alguns meninos que tinham vindo do crime, né, e eles contando as experiências deles, eles recém chegaram na igreja. Eu fui do Comando Vermelho, eu fui não sei do que, eu fiz assalto, fiz roubo. Eu já chegava perto deles segurando a carteira. Falei, misericórdia desses caras, Deus me livre, tudo perigoso. Né? E eu falei para eles assim um dia, eu fico tão feliz por vocês, contar as experiências com vocês, mas eu queria ter experiência para contar também, queria ter tido uma história assim, trágica, né, para contar. Falei, nossa, eu fui isso, fiz aquilo. Eu, filho de pastor, nasci na igreja, fiquei na igreja, estou na igreja. Falei para eles. E aí, eles falaram para mim, não, Daniel, você nasceu na igreja, você permaneceu na igreja, você trabalhou, você fez faculdade, permaneceu na igreja, isso já é grande demais. Porque o difícil, irmão, é permanecer na igreja. Não é fácil, não é fácil. A gente tem que estar com muita fé, focado no nosso Senhor Jesus, saber que isso aqui é para Jesus, porque toda hora o inimigo coloca alguma coisa para desviar da presença do Senhor. Toda hora. Toda hora vem uns pratos, vem as dificuldades, toda hora tem um levante para poder te afastar do caminho do Senhor. Então, permanecer também não é fácil, mas nós temos que permanecer. Né? E ele falou para mim assim, o Marco Aurélio falou para mim, pede para Deus experiência. Irmão, misericórdia, que oração que eu fui fazer. Pensa, hoje eu tenho tanta coisa para contar, de tanta luta, tanta prova, tanta coisa ruim que eu passei, né? Podia ter ficado calado lá atrás, falando, meu Deus, obrigado por ter permanecido. Mas busca a Deus as experiências. Essas experiências nos dão crescimento, meus irmãos. A gente quer crescer, a gente quer fazer a diferença, a gente quer ser usado, a gente quer ser cheio de poder, mas a gente não tem medo de viver as experiências. Tem medo. Né? Lá no nosso trabalho, lá no projeto, eu falo muito projeto, porque a gente vive muito aquilo lá. Meus irmãos, eu já vivi coisas assim, que vocês falam assim, meu Deus do céu, de apartar briga de faca, 2 com faca na mão, vou te matar, e você entrar no meio e falar assim, para. Um dia o jovem estava lá, o ano passado, na Páscoa, um morador de rua tentou dar um murro no meu rosto, no meio de todo mundo. Eu esquivei assim, pegou no meu peito, e aí você tem que manter o controle, não, calma, sabe? E eu já tinha uma noçãozinha de luta, falei, rapaz, misericórdia, Jesus, me segura, né? Mas são os desafios, irmãos, são desafios, Deus trabalhando com a gente. Deixa Deus trabalhar com você, meu irmão, minha irmã, deixa Deus trabalhar com você. Quando as dificuldades vierem, quando, as lutas vierem, meu irmão, fala, Deus está trabalhando comigo, o Senhor está trabalhando comigo, Deus vai honrar a sua fé, amém? Aqui, terminando, conclusão, à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. A cultura de missões tem feito parte da sua rotina? Tem feito? Você tem falado de Jesus? Eu falei aqui no início sobre a gente falar de Jesus para as pessoas que estão na nossa casa, e é bem propício isso, porque hoje a gente tem um culto evangelístico hoje à noite, né? Glória a Deus,
teremos um culto evangelístico, e culto evangelístico é onde que o evangelho é anunciado. Culto evangelístico, onde que as pessoas são salvas. Graças a Deus, praticamente todo domingo aqui nós temos pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, libertas. Deus tem falado conosco, a igreja fica cheia, isso é maravilhoso. Mas eu te pergunto uma coisa: você tem chamado aquela pessoa na sua casa que não é cristã para mim, para a igreja? Ou você já entregou para Deus? Porque se você entregou para Deus, Ele está te devolvendo hoje. Ele está te devolvendo. Eu sei, tem algumas pessoas que a gente conhece, mas tem outras que a gente não conhece. Tem várias pessoas aqui que na sua casa, dentro da sua casa, tem gente que não está na igreja, tem gente que está afastado, está desviado, e hoje você vai ter essa oportunidade. A gente falou aqui de rotina missionária. A gente precisa ter essa rotina missionária, meus irmãos. A gente precisa. Sabe, eu queria pedir para você, por 1 minuto só, que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça e pensasse se na sua casa, se na sua família, ou até mesmo no seu colégio, ou no seu trabalho, tem alguém que você sabe que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém que você sabe que precisaria estar aqui na igreja hoje à noite, para poder escutar a palavra do Senhor, para reconciliar, porque você se importa com essa pessoa, porque você quer que essa pessoa seja salva? Imagina aí essa pessoa, pensa nessa pessoa. A gente está falando de rotina missionária, a gente precisa criar rotina missionária. E assim como aquele povo que saiu de Jerusalém e foi para Antioquia, meus irmãos, devido a uma dificuldade, uma luta, a gente não precisa esperar a dificuldade chegar na nossa vida para a gente fazer a obra. A gente não precisa esperar uma perseguição se levantar contra a gente para a gente poder anunciar Jesus. A gente não precisa esperar a prova, a luta, a doença, a enfermidade, a porta fechar, a porta do trabalho. A gente não precisa esperar o recurso acabar para a gente poder se despertar para fazer a obra, para poder levar o evangelho. Na sua casa é um campo missionário. Você conhece pessoas que estão afastadas, você conhece pessoas que precisam reconciliar com Jesus, você conhece pessoas que precisam voltar para Jesus. E com a permissão do nosso co-pastor, Mateus, da pastora, eu queria pedir para você fazer uma coisa nessa manhã, sabe? Um ato de fé. Eu queria... Quem aqui tem celular? Pega aí seu celular. Quem tem celular? Pega aí seu celular, meus irmãos, por favor. Eu queria que você, por favor, nesse momento mesmo agora, eu queria que você desbloqueasse seu celular e mandasse uma pessoa para alguém, convidando para vir no culto hoje à noite. Ah, Daniel, não tem internet. Não, manda mensagem, na hora que você chegar na sua casa, vai conectar, a mensagem vai ser enviada. Eu queria que você usasse a sua fé nesse momento e mandasse uma mensagem para alguém que você sabe que precisaria estar aqui na igreja nessa noite. Sabe, escolha uma pessoa, só uma. Ah, Daniel, e se essa pessoa não vir? Você fez a sua parte hoje. Se ela não vier, você vai mandar de novo no próximo domingo. Nós precisamos, meus irmãos, antes que a luta se levante. Manda para essa pessoa: bom dia, tudo bem? Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida, eu quero te convidar para vir na igreja nessa noite comigo. Hoje é um culto evangelístico onde Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer transformar, Deus quer fazer vida sair daqui transformada, e Deus quer usar a sua vida. Esse celular que você fica assistindo TikTok, vendo vídeo no Instagram, fofocando, muitas vezes falando mal da vida dos outros, muitas vezes pecando, Deus quer usar isso aí para instrumento dele, para salvar almas. Então pega seu celular e agora, você tem 1 minutinho para fazer isso, vamos mandar uma mensagem para alguém. Eu também vou mandar uma aqui, vou mandar para o meu irmão, que está afastado do caminho do Senhor, e manda uma mensagem para alguém, fala: eu queria que você viesse no culto hoje à noite comigo, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida, Ele não esqueceu de você, vamos na igreja comigo. Você tem uns minutinhos para você fazer isso. Você que está para a internet também, faça isso. Você que mora aqui em Anápolis, ou você que está em outra cidade, convide alguém para ir na igreja com você nesse dia. Vamos convidar, meus irmãos, Deus quer usar a gente não precisa marcar um evento grandioso, porque vai vir. Não, irmãos, Deus quer usar você, a sua vida. Daniel, eu estou sem internet aqui. Não, beleza, se chegar na sua casa, não conectar, a mensagem vai ser enviada. Eu tenho certeza. E a gente vai orar aqui agora, para que Deus possa tocar nos corações, quebrar as barreiras. Como eu falei, meus irmãos, a gente não precisa esperar a luta, a dificuldade, a perseguição. Não precisa esperar acontecer na nossa vida para a gente despertar, para poder anunciar o Evangelho de Jesus. Não deixe, não espera, meus irmãos, não espera. Porque se for preciso, Deus vai fazer.
Eu escutei uma frase interessantíssima já para a gente orar, muito interessante, que dizia assim, ó: Deus não tem dó de ninguém. A primeiro momento você fala assim, nossa, meu Deus, mas se você for parar para pensar, meu irmão, Deus não tem dó. Dó é um sentimento que nós humanos temos. Deus ama, é diferente. Então a mãe tem dó de filho? Tem. Então quando o filho está na droga, o que a mãe faz muitas vezes? Ela dá o dinheiro, ela patrocina. Sabia que tem mãe? Eu conheci uma mãe de um rapaz que ela dava R$300 para ele por dia. R$300. Ela era uma juíza aposentada. Ela dava R$300 para ele por dia, para ele usar a droga dentro de casa, para não ir para a rua, com medo de ele morrer na rua. Ou seja, ela patrocinava. Isso é amor? Não. Deus ama. Deus vai dar o dinheiro para você usar droga? Nunca. Por quê? Porque Deus não tem dó. Deus ama. E quem ama é justo. Essa é a diferença. Então, entenda, Deus não tem dó de ninguém. Deus ama. Então, meu irmão, se você ama a pessoa que está na sua casa, convide ela para o culto hoje à noite. Né? Aos jovens, aos adolescentes que chegaram aqui agora, a gente acabou de fazer um ato de fé, a gente mandou uma mensagem para alguém, depois vocês façam também. Mandamos aqui uma mensagem para alguém, convidando alguém que a gente sabe que precisa estar na casa do Senhor, precisa voltar para os caminhos do Senhor, e vamos orar. A gente vai usar a nossa fé, unir a nossa fé, e crer que Deus vai trazer essas pessoas na igreja, que pessoas vão ser salvas, libertas, e nós estaremos sendo, e já somos, missionários. Amém? Fique de pé, por favor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, meu Pai, falei, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, aquilo que o Senhor me inspirou a falar. Te louvo, Jesus. Eu te agradeço, sou grato a Ti, meu Pai, por essa oportunidade. Te louvo, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estiveram, aqueles que estão pela internet também. Eu te louvo, Jesus. Meu Deus, tudo aquilo, Pai, que foi falado dessa manhã através da minha vida, não porque eu falei, mas é porque o Senhor falou através da minha boca, que o Senhor possa, Pai, dar graça aos meus irmãos e me dar graça também para que nós possamos servir ao Senhor e fazer a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, o Senhor colocou esse propósito no meu coração, esse ato de fé. Nós enviamos, meu Deus, as mensagens para aquelas pessoas que precisam estar aqui na casa do Senhor nessa noite, convidando para o culto. E eu quero pedir a Ti, Pai, quebra toda barreira, Pai, todo empecilho, toda seta, toda, Pai, obra maldita que aprisiona as vidas, Pai, que amarra essas vidas nas casas, que não deixa essas vidas vir para a Tua casa, que o Senhor possa quebrar, que o Senhor possa repreender, Pai, que hoje à noite nós possamos ter, Pai, pessoas aqui sedentas, com o coração aberto, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa curar, que vidas, Pai, saiam daqui, desse culto evangelístico, totalmente liberta e transformada. Assim, meu Deus amado, nos dê graça, Senhor, para que sejamos missionários, em casa, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, no meio de convívio, onde nós estivermos, Pai, possamos resplandecer a Tua luz, e que Teu nome venha a ser glorificado na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém?